e quanto mais confusão melhor, mas claro, com método. Não vamos pôr só uma alface, né? Vou precisar mais de alfaces, portanto agora vamos fazer aqui uma carreirinha, tenho aqui uma alface, depois tenho ali outra, depois tenho, ok? E depois, para além disso, vou também pôr plantas aromáticas, porque as sebes, por exemplo, e as plantas aromáticas são muitas vezes casa de bicho que vai comer as nossas pragas, ok? Pronto. Mas, não esquecer, o composto é a primeira regra. Até porque, como eu vos falei, o composto permite um solo vivo e um solo vivo significa, por exemplo, actinicetas e outros organismos que fazem simbiose com as raízes e que permitem às raízes absorver os nutrientes com maior facilidade. Portanto, consegui vender o meu peixe? Diga. Tem que ser plantas aromáticas para fazer uma casa. Não dá. Ser interativo, se calhar, é mais complicado. Não sei se... Ao ter sebes e plantas aromáticas, vamos fazer uma casa para as vossas pragas de tempo? Não. Quando nós temos... há muitas coisas. Para além, isto é só alguns exemplos. Por exemplo, nós não queremos um solo nu, nós não queremos ervas à volta do pé da planta, mas não queremos uma horta de solo nu. Queremos plantas à volta, sebes. Porquê? Porque não é que vivam lá pragas. É que lá, nas sebes, vivem, por exemplo, podem viver, por exemplo, outros organismos como a joaninha, é o símbolo da agrobio, mas existem muitos outros, que vão se alimentar dos organismos que podem ser praga para nós. Para além disso, quando eu falo em sebes e plantas aromáticas, existem algumas plantas específicas que nós plantamos nas proximidades da nossa horta, claro, não dentro da horta, mas nas proximidades, porque eles são organismos que atraem pragas e nós depois podemos combater naquele sítio só, sem estar a combater nas nossas hortas. Isto é só alguns exemplos. Isto é hortas biológicas, não é o nosso tema agora, que é o composto, e isto nós não conseguimos fazer, porque primeiro temos de tornar as plantas saudáveis, ok? Vamos então voltar agora ao tema que é a compostagem. Ok, portanto, compostagem vamos fazer. Aqui, quem é que está interessado em fazer especificamente doméstico e quem é que está interessado em horta comunitária? Horta doméstica. Ok. E comunitária? Ok. Desculpem, compostagem. Vocês perceberam, não foi? Não? Eu acho que não perceberam. Compostagem doméstica, quem é que está interessado? Ok. E compostagem comunitária? Bem, pronto. Vamos fazer. Quando quiserem, quando formos falando, à medida que formos falando da compostagem doméstica, o método é o mesmo, a dimensão é que é um bocadinho diferente. A diferença é, quando nós falamos em compostagem doméstica, é nas nossas casas, no nosso espaço, certo? Compostagem comunitária intervém várias pessoas diferentes, de habitações diferentes, com hábitos diferentes e utilizam o mesmo espaço para fazer a sua compostagem. Temos aqui técnicos da Câmara Municipal de Lisboa, não é? Que depois podem me ajudar também a falar um bocadinho sobre a experiência que têm nesta área. Vamos fazer. Para começar a fazer, primeiro temos de escolher o tipo de compostor que nós queremos aplicar. Eu aqui tenho alguns exemplos de compostores domésticos, mas os compostores de compostagem comunitária só variam na dimensão, na forma. Portanto, podemos fazer compostagem em pilha, ou seja, sem compostor, porque a compostagem pode-se fazer, e é mais fácil, sem equipamento. Pode-se fazer simplesmente em pilha. Podemos fazer em compostores construídos, que nós fazemos, ou, hoje em dia, sei lá, existem muitos centros que vendem compostores plástico ou outros, como por exemplo, vamos cá pensar, o Aqui, okay? E outras lojas do género, vendem. Portanto, qual é a diferença?
Para se fazer, isto estamos a evitar a natureza e, como eu já referi, a compostagem é feita por organismos vivos. Portanto, para nós fazermos compostagem doméstica, há 3 princípios que nós temos de ter. Primeiro, nós precisamos de alimento para dar aos organismos decompositores. Segundo, nós precisamos de água para os organismos decompositores viverem. Terceiro, nós precisamos de oxigênio, porque isto é decomposição de matéria orgânica na presença de oxigênio, que organismos que precisam de dar para viver. Então, numa pilha, o que acontece é, nós vamos imaginar que vocês têm um espaço na vossa casa, um jardim, e não querem ter estrutura. Podem fazer sem estrutura, sem compostor. Basta reservar um espaço para a compostagem. Vamos imaginar para uma habitação de 4 pessoas, como eu já referi, 50 cm por 50 cm, uma pilha deve ter metade da altura em termos de largura e espessura, mais ou menos. E depois o que é que acontece? Qual é que é a vantagem? Nós precisamos de adicionar ar. Para adicionar ar, isto tudo aqui à volta, como não é ar. Portanto, uma pilha é um processo de compostagem doméstica com um arejamento mais fácil. Outro método de dar ar a uma pilha é revolver. Como não tem barreiras, como não tem paredes, também é mais fácil revolver uma pilha sem compostor, porque basta-me a mim, ok, eu reservo aqui 50 cm por 50 cm e ao lado tenho mais 50 cm por 50 cm. Quando eu quiser, uma pilha pequena, ok? Quando eu quiser revolver, o que eu faço é agarro numa forquilha ou numa enxada e o que está em cima vai para baixo, o que está em baixo vai para cima, ok? E está o alojamento feito. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é quando chove, porque nós queremos a água, mas se dermos demasiada água, entre aspas, morrem afogados. Morrem sem ar, os organismos saem de lá rapidamente ou morrem porque não têm as condições de ar necessárias. A água a mais é ar a menos. Então temos de controlar a água. Nos momentos em que está a chover, temos de cobrir a pilha. E nos momentos em que não está a chover, também não é mau ter uma... Quando eu falo em cobrir, é uma tela semi-impermeável. Não é um plástico para poder respirar, exatamente. Agora estamos na semana da prevenção, em vez de comprar a tela semi-impermeável, podemos pôr uma alcatifa velha. Okay? Lá está. Diria? Ou uma serapilheira. Ou pronto, diga. Estava a falar nos resíduos e só que, por exemplo, isso num jardim, isso no verão, isso não atrai muita mosca e mau cheiro? Sim, isso tem dentro do método. Eu repito a pergunta. A pergunta era se no verão, se uma pilha, se compostagem em pilha, não atrai moscas e mosquitos. Exato, e mau cheiro? Não, se tiver a fazer o processo de compostagem adequadamente e se tiver, porque o que atrai as moscas e os mosquitos é quando eu tenho, eu ainda não falei como é que se faz compostagem, porque nós para fazer compostagem precisamos destes, queremos reciclar estes que são os produzidos na cozinha, que são os que nós consideramos os verdes, que é, vamos imaginar, os restos dos legumes, os restos da fruta, portanto, e estes são os que atraem os mosquitos e as moscas, e os que dão mau cheiro quando não tem ar, mas para nós fazermos compostagem nós precisamos de outros vegetais, que é os secos, que é as folhas secas, as palhas, tudo o que é seco. E sem estes nós não vamos conseguir fazer compostagens. E para evitar as moscas e os mosquitos que são atraídos por estes, os secos não lhe pegam. Os secos eles não gostam porque não têm os sucos que eles gostam, que eles se alimentam. Então o que nós vamos fazer é no verão e no inverno também, mas especificamente mais no verão, cobrir a pilha com secos. Portanto, quando eu digo revolver, depois de revolver, põe folhas secas.
ou até, agora hoje em dia já há pouca gente com palmeiras porque elas estão a terminar, não é? Mas uma das coisas que se faz muito é pôr, por exemplo, por cima da pilha as folhas das palmeiras, porque são mais fáceis de colocar e evita as moscas, os mosquitos e os maus cheiros. Não é por causa da pilha em si, é quando a pilha não tem ar. Daí é que vem o mau cheiro. Portanto, o mau cheiro não é necessariamente a pilha descoberta, pode ter um compostor e aquilo está com um cheiro que não se aguenta. Okay? Portanto, nós vamos a falar da pilha, estes são os cuidados a ter. No inverno, pôr uma tela semi-impermeável, que é para podermos controlar a quantidade de água que é lá colocada. Mas há outros peixinhos, os ratinhos, sim. que vão comer. Sim, a gente vai falar já, mas primeiro vamos falar do tipo de compostor. Depois temos aqui os compostores construídos. Os compostores construídos somos nós a fazê-los. E quando nós construímos o compostor, nós controlamos o tipo de material e as dimensões que nós queremos fazer. Uma das vantagens de construir o compostor é que nós preparamos o compostor para arejamento. Por exemplo, aqui nós temos um compostor feito, uma caixa de madeira construído com espaçamento entre as madeiras para poder arejar também de lado. Esta é a porta aqui e nós podemos fazer inclusive uma tampa e esta sim com as ripas, obrigada, juntas, para evitar então que a chuva caia para dentro do compostor. Ou então podemos comprar. Quais é que são as características? O de comprar, o arejamento é mais difícil, porque a maior parte deles são em plástico e, portanto, o arejamento faz-se apenas pela parte de cima. Muitos deles na tampa têm uma espécie de chaminé, em que deve estar sempre a chaminé aberta, tanto no inverno como no verão, para poder arejar. Mas o arejamento faz-se só por cima, o ar que entra é só por cima e nós necessitamos obrigatoriamente com uma certa regularidade, de fazer o arejamento manual. Com o quê? E que é difícil, porquê? Porque aqui não entra uma enxada, não é? Não se consegue pôr uma enxada, não se consegue pôr uma forquilha. O arejamento aqui manual, muitas vezes utiliza-se uma coisa que é a forqueta. A forqueta compra-se também em lojas como aqui, não é isto, atenção, mas é como se fosse, são uns garfos, assim, na extremidade uns garfos, assim, uns ganchos, com um cabo. Os cabos de madeira são um cabo tipo uma enxada, né? Grande. Se for de madeira, não se tem aquela dimensão única, mas existem também uns tipo alumínio que dá para se fazer mais compacto, não é? Mas é difícil, porquê? Porque os resíduos são pesados e revolver estes resíduos dentro de um compostor comprado não é fácil. Essa é a desvantagem do compostor. Qual é que é a vantagem? É que o jardim, se nós tivermos um jardinzinho muito bem organizado, não queremos ver as folhas, os nossos restos à vista de toda a gente, então temos ali um equipamento bonitinho, em que vamos pondo os resíduos por cima e os organismos decompositores que estão na terra vão subindo. Qualquer um deles está em contacto com o solo, e o solo está nu, não é? E os organismos vão subindo e vão se alimentando. E o composto que se vai formando é de dimensão mais pequena do que os resíduos que ainda estão no compostor e vão-se acumulando no fundo. E então, num compostor doméstico comprado, tem aqui uma porta que, vamos imaginar que iniciámos a compostagem e fizemos tudo certinho hoje, dali a 4 meses, se formos ótimos no assunto, ou então 6 meses, para quem não tem ainda a sensibilidade, vai começando a retirar por baixo, que o composto se vai se acumulando por baixo. Vai retirando e todos os dias, aqui, a partir dali, mais ou menos com alguma frequência, vai conseguindo tirar alguma coisa. O que acontece nestes aqui, na pilha ou no construído, é que nos momentos em que se está a revolver,
O composto, vamos imaginando que fazemos uma pilha única. Nós podemos fazer duas coisas diferentes. Podemos fazer uma pilha única, ou podemos fazer uma pilha que deixamos crescer e esperamos então os 6 meses e depois ao lado começar a fazer outra. Se for pilha única, quando nós vamos a revolver e pôr de um lado para o outro, o composto também vai se acumulando no fim. E nós podemos ir tirando o composto que se vai formando nessa altura. Okay? Algumas ideias para construir compostores. Isto, a internet hoje em dia é uma maravilha, porque dá ideias para tudo e mais alguma coisa. E nós pesquisar, existem exemplos até do tipo, começa assim e termina assim, para fazer compostores. Mas tenho aqui assim algumas ideias. Oi? Aqui nós temos o compostor feito com paletes, que é um compostor muito conhecido, não é? O que é preciso? Temos aqui 4 paletes. Este é para quem não tem jeito nenhum para bricolagem, que é o meu caso. Eu não tenho jeito nenhum para bricolagem, e então quanto mais simples melhor. Portanto, para mim a pilha é o ideal, mas pronto. Mas para quem quer ter um compostor, vai aquilo ali, é o meu compostor. E a tampa? A tampa também se faz, se quiser. Ou então, se não quiser fazer, também pode pôr a tela semi-permeável, a tal alcatifra velha. Temos aqui 4 paletes. Isto é o básico dos mais básicos. Mas temos aqui braçadeiras, que estas braçadeiras são de plástico. E junta-se 3 dos paletes com braçadeiras e a 4ª é a porta. Se for simples, o mais simples como eu, nem sequer agarra a porta fica lá encostadinha. Mas se tiver mais jeito para a bricolagem, então aí utiliza já ferramentas do género, sei lá, martelo e prego, para juntar as 3. E aqui a porta, pode fazer até porta por cima e porta fazer 2. E quando quiser adicionar os resíduos, abre só a porta que está por cima e quando quiser revolver, abre as 2. Em que põe a paleta ao contrário, ela agora está assim, não é? Mas faz aqui por metade, serra e faz 2 portas e depois põe dobradiças com parafuso e junta à 3ª paleta. É simples, não é? Pronto. A tampa, pronto, tem que fazer, isso aí já é para quem tem jeito para bricolagem, com ripas e madeira, e faz a tampa de madeira, com as madeirinhas bem juntas, para não deixar passar a água o máximo possível, por causa do inverno. Pronto, este é o compostor de paletes. Para revolver, o que é que faz? Abre, e das 2, pode ter 2, e para transferir de uma palete de um compostor para outro compostor. Ou então não encher a palete toda e ter espaço para fazer o revolvimento, utilizando, como eu já referi, enxada, forquilha, exatamente. É mais fácil do que um compostor de plástico em que só consegue lá pôr a forqueta. E se quiser, vamos imaginar, eu já falo disso mais à frente quando estiver a falar dos métodos. Aqui nós temos o compostor de rede. Este compostor é fácil e é bom para quem tiver muitos secos, muitas folhas de jardim, muitas palhas, muitos restos de podinhas. É bom e é fácil de fazer e é fácil de manipular. Então o que é que faz? Sabem aquelas redes ovelheiras? Sim? Como vem assim na imagem, mais ou menos assim por esta altura, compram. Agora as dimensões têm de ver a dimensão que querem fazer o vosso compostor, e depois é muito simples de fazer porque esta rede consegue se suportar e depois à medida que vão pondo os resíduos suportam a rede e é fácil de fazer como? Basta juntar os araminhos das extremidades e ele faz um compostor circular. Quando quiser revolver, é uma pessoa com força, pronto, eu sou um bocadinho peso leve, mas sim, uma ou 2 pessoas vá do meu tamanho, agarram na rede e põem a rede ao lado. Os resíduos ficam aqui. E depois, para revolver, é aquela coisa, o que está em cima vai para baixo, o que está em baixo vai para cima, na rede que está ao lado. Já vi muitos compostores de rede em que põem estacas e depois prendem com arames às estacas.
Eu não tenho nada contra as estacas até facilitam, mas não devem ser presas. Porque nós, com estacas, o que fazemos é, pomos 4 estacas aqui, ok? E mais 4 ao lado. Quando quisermos revolver, desfazemos os araminhos, que estão a dar a volta, e envolvemos as 4 estacas que estão ao lado. Porque se o compostor estiver preso às estacas, para revolver tem de ser lá dentro. Quer dizer, é novamente com a forqueta muito difícil, porque os resíduos são pesados, ok? Tenho de acrescentar, tenho de ir mais à frente. Pronto, depois temos aqui este, solo nu, sempre. Aqui, eles aproveitaram o muro, mas pronto, pode ser construído com tijolo. Estes tijolos são ocos, em vez de serem cimentados, se quiserem cimentar, também podem fazer com estacas, mas pronto, pode cimentar e pode pôr ao lado aqui outro. E depois, das duas, ou faz uma pilha e deixa fazer durante os 6 meses e depois faz outro ao lado quando os 6 meses passarem, ou então, quando quiser revolver, transfere de um lado para o outro e é mais prático. E depois, como a internet e a imaginação está sempre a mexer, temos aqui outro. Okay? Que este aqui é um improviso. É para quem quer ter um jardinzinho bonitinho. E então, o que é que acontece? Como vocês podem ver, tem aqui a estrutura, tem aquela trave. Portanto, este compostor não está em contacto com o solo. É como se fosse compostar. Mas ajudem-me lá que eu hoje esqueci-me do termo da compostagem com as minhocas. Vermicompostagem, exatamente. Isto é um processo de vermicompostagem em grandes dimensões, é mais ou menos, em grandes dimensões. Então, eles fizeram aqui uma trave e puseram isto. E depois puseram o suporte, depois com um eixo de aço inoxidável, espetaram e puseram no meio. E o compostor fica aqui, perfuraram tudo à volta, ok? E depois tem a tampa. O que é que acontece? Para fazer compostagem aqui dentro, o início da compostagem tem de se colocar lá dentro organismos minhocas. E como é que isto pode-se fazer? Se tiver composto, ainda sem estar terminado, num outro processo de compostagem, em que as minhocas ainda estão bastante ativas, pode adicionar no início da compostagem. Mas, a fazer isto, o que eu faria era perfurar também por baixo e pôr o compostor em contacto com a terra. Quando quiser revolver, isto é a vantagem deste, quando quiser revolver, eu não preciso de enxada. Basta-me agarro no compostor, aqui eles fazem assim, não é? Estão a revolver o composto. Eu faria, em vez de ter aqui o suporte, fazia aquilo rolar no chão, também dá, ok? E hoje em dia já existem, tipo nos Estados Unidos, a venderem coisas deste género. Este aqui é improvisado. Ok, isto é o nosso compostor. Como é que nós escolhemos o local? Sol ou sombra? De preferência à sombra, mas não debaixo da copa da árvore. Porque aqui, vamos imaginar, isto aqui está ali uma árvore, mas não devemos pôr debaixo da copa da árvore, porque onde há a copa da árvore tem raízes, certo? Pronto. E onde nós fazemos a compostagem, o solo ali à volta vai ter nutrientes, não é? Porque as águas vão se filtrando e, para além disso, há sempre composto que vai estando no fundo. E, portanto, as raízes vão subir à procura dos nutrientes. E nós, às vezes, termos uma árvore direitinha, vamos começar a ter uma árvore assim mais tortinha. Portanto, há sombra, a sombra da árvore, mas fora da copa. Mas se não tiver árvore, ou se não tiver, vamos imaginar, pode também ser à sombra de uma parede, mas não pode ser junto à parede, por causa da umidade, mais uma vez, e a umidade não ir para a parede da casa. Se tiver ao sol, olha, paciência, a única questão é que provavelmente vão ter de regar mais vezes.
porque se tiver ao sol no verão, a água vai se evaporando, não é? O fundo sempre em contacto com a terra, temos de tirar as relvas, temos de tirar as calçadas e num sítio com arejamento e drenagem. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar que o vosso solo é um solo argiloso, certo? Um solo argiloso. E vocês querem pôr, até tem uma certa inclinação e querem pôr a compostagem no fundo, não é? A água vai se acumular ali e a água da rega, da pilha de compostagem, também se vai acumular naquele lugar porque como é um solo argiloso, a água não vai sair dali. Se tiverem um solo argiloso, então eu aconselho que no sítio onde vão fazer a compostagem façam uma espécie de plataforma em que o solo naquele sítio esteja mais alto do que o solo à volta, para a água poder sair do sítio onde a compostagem está a ser feita. Ok? Sim? Isto é o local. Que resíduos é que nós vamos colocar? Para se fazer a compostagem doméstica ou a compostagem comunitária tem um objetivo que nós já falámos, que é reciclar, entre aspas, os nossos restos de cozinha, os vegetais crus. É este que nós queremos que não vá para o contentor do lixo. Mas estes resíduos são os resíduos que nós muitas vezes chamamos os verdes. Eu por acaso hoje não trouxe nada verde, mas por exemplo, o resto da fruta, tudo com bastante umidade e com muito azoto, ricos em azoto. E vocês diriam, ok, ótimo, no composto nós queremos azoto e os organismos decompositores também preferem se alimentar de resíduos orgânicos com azoto. Eles é mais fácil. Sim. Não podem ir restos de alimentos cozinhados? Não, no processo de compostagem doméstica não convém, não deve ir resíduos cozinhados, porque esses têm uma grande percentagem de umidade e, para além disso, muitos deles têm gordura. E a gordura dificulta o processo da decomposição. E sal? O sal não faz mal? Não, o sal é um mineral, faz mal depois ao seu solo, mas ao processo de decomposição em si não é esse o problema. O problema é este que eu falei, muita umidade e gordura. Cria bolores? Diga? Tem mais sujeito a criar bolores, não prejudicar. Não, os bolores são decompositores, portanto o bolor aqui facilita, não dificulta. O que é que acontece? Eles são ricos em azoto, eu vou aqui agarrar, e como eu vos disse, tem muita água, mas não tem ar. Não tem ar e nós precisamos dar para que os organismos decompositores da compostagem se possam alimentar, né? Senão eles vão embora. Para além disso, tem cheiro a azoto. Vocês já alguma vez viram, por exemplo, uma couve dentro de um saco de plástico fechado num dia de verão? E depois abrem o saco, aquilo é um cheiro, não é? Que é por causa do azoto que se está a libertar. Tem muito cheiro. Portanto, nós queremos fazer compostagem doméstica e queremos reciclar estes, mas estes sozinhos nós não conseguimos fazer. Porque se não temos ar, não há revolvimento possível para o processo de fazer. Tínhamos de estar ali constantemente. Para isso mais vale, nos restaurantes, por exemplo, que é o que eles fazem, em que tem o processo de recolha de mais valor, em que levam os seus resíduos, os restos de comida, para um outro processo de produção de composto, que é a digestão anaeróbia, que é organismos sem ar, e é feito na Valor Sul. Para isso, então, nós precisamos de outros resíduos vegetais, que são os secos. As folhas secas, o resto das palhas, o resto das podas, que são pobres em azoto, tipo mínimo de 20 para 1, e pode ir até 100 para 1, e pobres também em água, não tem água, mas têm muito ar e são ricos em carbono, que estes aqui não têm quantidade suficiente, porque para se poder, o processo de compostagem para o ideal é
não tem a proporção ideal de azoto-carbono, então vai-se misturar os dois. Só uma questão. Pode falar mais alto, se faz Os favor. vestes de jardim, por exemplo, a relva, por exemplo. Pode ir. E já Mas, vamos... aquilo, mas isso tem muita umidade. É verde? Sim. É assim, já vou falar da relva, mas a relva se põe no compostor imediatamente depois de cortar, é considerado verde. Se espalhar, no inverno é difícil, mas no verão consegue fazer isto, espalhar e secar e puser no compostor seco, é considerado seco. Mas não pode pôr só relva seca como seco. A gente já vai